A série Riscos Climáticos e Saúde do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. Neste segundo episódio, apresentamos diferentes ângulos dessa interação, no contexto nacional e internacional, desde os aspectos de vulnerabilidade física, biológica e geográfica, a digestão e modelo de consumo, além da análise do sexto relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. Nosso convidado é o médico doutor em patologia Paulo Saldívia. Ele é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e um dos maiores especialistas brasileiros nas implicações da poluição do ar na saúde, tema que pesquisa há mais de 25 anos. Saldívia é também membro titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências e coordena o Instituto Nacional de Análise Integrada de Risco Ambiental do CNPq. Professor Paulo Saldívia, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc, na série Riscos Climáticos e Saúde. A primeira pergunta, que eu dirijo ao senhor é: quais são os principais riscos climáticos hoje que interferem na saúde humana? Que o senhor possa dar um panorama para a gente. Bom, Susana, primeiro eu quero agradecer muito o privilégio de estar falando com você, e especialmente num tema que cada vez vai fazer parte do nosso cotidiano, né? Bom, tem aqueles que são mais evidentes. A gente teve um exemplo clássico no Brasil, na região sudeste, notadamente na região fluminense, onde a gente teve chuvas muito concentradas que ultrapassam a capacidade de absorção da água pelo solo. O encharcamento do solo favorece o deslizamento e também inundações. Os deslizamentos têm aquele impacto, não só em termos de saúde, mas também econômico, porque as pessoas perdem tudo, parentes, e às vezes perdem os bens que conquistaram e trabalharam durante a vida toda. E também, quando inunda, existe um afloramento de bactérias e vírus que estavam nas tubulações de esgoto e de águas pluviais, provocando, então, defasado de 2 semanas, aumento do caso de diarreia, de leptospirose, de hepatites infecciosas. Há também períodos de extrema secura, que a gente já percebe. Nós estamos cada vez mais alternando períodos de chuva intensa com secas prolongadas, o que desafia o nosso sistema de reserva e produção de energia. Então, quando você vai ver, quando cai a qualidade, o volume de água, cai a qualidade da mesma. Veja, o reservatório é o mesmo, a quantidade de impurezas é a mesma, só que o volume de diluição é menor, porque tem menos água. Consequentemente, você tem que, por exemplo, quando isso ocorre em Cacimbas, na região nordeste, você vai ter mais chance de afloramento de bactérias, de algas e fungos nessa água. E também, mesmo aqui no sudeste, você tem que dar um trabalhão para limpar a água na estação de tratamento, mas quando você faz um rodízio, aqueles orifícios no cano de distribuição, na tubulação, que normalmente, quando tem água, vazam para fora, podem coletar impurezas na hora que cai a pressão. Então, você contamina ao longo da distribuição, e na hora que falta água também você pode ou cavar poços, ou usar poços que não são regulamentados, que podem ter, coliformes fecais, em geral, por percolação de esgoto. Então, isso também aumenta as diarreias. Se a gente for depois pensar num outro risco, você vai ver que existem grandes populações do mundo sob risco que se nutrem e que vivem para abastecimento das águas que vêm das geleiras. Aqui nos Andes, nos Himalaias, uma grande população vive disso. Se essas geleiras deixarem de ter o mesmo fluxo, vamos ver o caso de Nevada e da represa Hoover, que não está chovendo em Nevada há um tempão e está caindo o nível da represa. Então, o que vai acontecer com essa população? E o Rio Colorado, que não chega mais no México, a cidade de Los Angeles, toda a região do Novo México e da Califórnia, pega a água que iria para o México.
Então, isso vai criar uma situação que aquelas pessoas, principalmente as mais carentes, vão ter que sair de lá. Já houve isso no Brasil, nos anos 20, 30, com a migração de nordestinos para a região sudeste. Isso vai não só, digamos, fazer com que as pessoas percam as suas raízes, basta a gente lembrar do Luiz Gonzaga, onde havia uma melancolia, que eu vou voltar ainda para aquele lugar, quer dizer, porque lá que estava o coração das pessoas. Você cria cidades que vão crescer que nem pipoca, com baixo saneamento, pessoas que chegam em más condições econômicas e que vão morar onde podem morar, perpetuando um ciclo de má moradia e de adoecimento. A elevação dos níveis dos oceanos, não existe solução tecnológica para você pegar uma quantidade enorme de água, congelar e rebocar num navio para os polos. Não existe condições tecnológicas hoje para o volume que isso vai acontecer. Isso faz pressupor um aumento do nível dos oceanos, com salinização dos aquíferos e, ao mesmo tempo, comprometimento da orla, da cidade de orla. Então, dependendo do nível, isso pode acontecer de 1,5 metro e em algumas regiões do planeta até mais de 10 metros. Ou seja, nós vamos ter várias Venezas na costa, onde andaremos por barcos se elas resistirem. Outra situação que ocorre é a insegurança alimentar. Com a desertificação, se você não tiver a tecnologia, por exemplo, que Israel tem, né, para você produzir em regiões desérticas ou muito áridas, isso não está espalhado pelo mundo, né? Então, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter redução da quantidade de alimentação com as doenças decorrentes da alimentação precária. Existe a migração das doenças infecciosas, né? Então, veja o que acontece, por exemplo, com as doenças, com as febre amarela, só quando íamos para regiões onde a febre amarela era endêmica. Então, a ebola aumentou muito. O morcego também come frutas, então se aumentou a plantação de frutas com tufos de floresta no meio, até que foi saindo da região central da África para chegar perto do aeroporto. Aí que você vai começar a se preocupar, porque era possível, então, que essas mortes deixassem de ser invisíveis, como aquelas que ocorriam no interior da África, e que ninguém dava bola, digamos, no andar de cima, na primeira classe do Titanic, mas poderia ocorrer a uma pessoa, numa fase assintomática, atravessar o Mediterrâneo ou o Atlântico Norte. Aí você vai começar a fazer vacina de um vírus que já existia, que tinha sido isolado há mais de 20 anos. E finalmente, as mudanças de temperatura. O dia varia com a amplitude térmica muito rapidamente, tem aumentado isso, e a gente está se deslocando nas ondas de calor para zonas de desconforto térmico. Como é que eu explico isso? A gente se adaptou a isso. E demorou um tempão, 300 mil anos. A gente sai da Etiópia, e num lugar que tinha ciclo de luz de 12 e 12, você tinha que ter melanina na pele, né? Porque para você se proteger da radiação ultravioleta e não oxidar demais a vitamina B12. E aí você vai migrando através de mudanças de pressão seletiva e também genética e epigenética. Então você vai mudando o biotipo do corpo, você vai perdendo melanina para não poder fazer vitamina D. Você vai mudando, você sai de um caçador etíope, longilíneo, e vai cair no final num esquimó brevilíneo, com uma distribuição e termorreceptores diferentes. Você vai, enfim, se adaptando, então cada vez... E você tem um padrão construtivo também. Tem cidades como Estocolmo, como Toronto, que você pode variar a temperatura de menos 25 até mais 30, que não acontece nada. Mas cidades mais antigas, você começa a sair dessa zona de conforto térmico estabelecido, e as ondas de calor vão levar à mortalidade, não por hipertermia, por descompensação de doenças cardíacas, renais, respiratórias, descompensação de diabetes, e isso sempre com crianças e idosos. A gente já estima que essas saídas da zona de conforto estão levando à morte prematura em mais de 1 milhão de pessoas por ano.
Então, já está acontecendo uma tragédia invisível. A gente presta muita atenção nos extremos climáticos, mas já está ocorrendo um aumento da letalidade e das internações hospitalares que já estão ocorrendo agora, porque nós estamos cada vez mais deslocados para fora da nossa zona de conforto. Isso pega mais crianças, o termostato do corpo, o sistema não amadureceu ainda, né? Você sai do útero e tem que cair no mundo, né? Então você vai às vezes para uma incubadora, um berço que se mantém a 37 graus até que você aprende. E demora uns 4, 5 anos. A criança, qualquer otite, faz um febrão porque ela não sabe brecar. Não desenvolveu o ajuste fino. E idoso, o termostato quebrou. Pela própria senilidade, pela diabetes, que desnerva, pela aterosclerose, que enrijece os vasos, enfim. Existe uma maior vulnerabilidade de idosos. Então, a gente está tendo, no mundo, aquele processo que demorou 300 mil anos para você se adaptar à temperatura, tanto as ondas migratórias quanto digamos, a velocidade das mudanças climáticas estão andando muito mais depressa do que a nossa capacidade adaptativa. Então, existe um descompasso evolutivo entre o que a gente foi programado para ser e aquilo que está mudando o clima. E é isso que nós estamos prevendo, que nós estamos já passando por uma emergência climática, porque qualquer coisa que mata 1 milhão de pessoas por ano não é pouca coisa. E, professor Saldiva, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, é composto por relatórios, né, e o 6º relatório, um deles aplica-se bem essa questão da vulnerabilidade, né, a questão da saúde. Gostaria que o senhor desse uma análise, né, a respeito dos resultados desse relatório recente que foi publicado. Pois é, Luciana, você vê que a saúde foi a última a ter um papel de destaque nos relatórios do IPCC, que começa com uma tribo de climatologistas, de físicos da atmosfera, de modeladores, né, de gente que trabalha com, digamos, ciências atmosféricas. E a saúde aparecia sempre no rodapé dos diferentes capítulos, quando falava de desertificação. Tal. Isso tinha razão, tanto da parte da saúde, que não está preparada, né? Você não está preparado para lidar, né? A saúde não lida com opção energética, com uso e ocupação do solo, então isso aqui era uma coisa meio esotérica para a saúde. E, ao mesmo tempo, por interesse dos governos, né? Claramente, isso eu conversei com a presidente do Green Fund numa dessas reuniões, que foi a primeira iniciativa que a Organização Mundial de Saúde teve que fazer um evento paralelo, não na reunião central. E a pergunta, por que não entra a saúde? Né? Ela falou, olha, porque os governos não querem. Porque você pode precificar a vida humana. Existe um projeto global que chama de Global Burden of Disease, a carga total global de doenças. Que existe uma moeda a isso, que chama DALY, Disability Adjusted Life Years. Quantos anos de vida produtiva um cidadão, em média, de um país tal, perde por causa da doença outra, tal. Então, o que acontece? Essas perdas de capacidade produtiva podem ser por desenvolver uma deficiência permanente ou morrer antes do tempo. Então, você calcula assim, uma régua para medir isso, o impacto da doença em termos de número de pessoas afetadas e de capacidade produtiva de um país, que pode ser transformado por cada governante em relação ao PIB per capita, quanto que você perde por aquela doença. Então, você tem um instrumento de gestão, ao mesmo tempo que um documento de saúde. Quanto custa manter, né? E quanto custa consertar. Com essa moeda, você tem um instrumento de gestão. Quanto custa manter e quanto custa consertar. Então, para os políticos, para os gestores, ficava difícil, né? Não, eu vou, por causa dessa atividade econômica, eu vou
aceitar o preço da perda de tantas milhares de vidas, o adoecimento de tantas pessoas. E muitas vezes o custo, a arrecadação que essa atividade econômica fornece ao governo, ela é menor, e muito menor do que as consequências em saúde, seja pelas mudanças do clima, seja pela poluição local, aquela queima de combustível, com fuligem, a poluição do ar local. Isso não é uma boa ideia quando você vai sentar na mesa, quando você volta para casa dizendo que você assinou um acordo que vai, onde você concorda em perder vidas humanas e ao mesmo tempo perder dinheiro. Eu vou mal exemplificando com o cigarro. O cigarro tem uma cadeia produtiva, né? Ela arrecada impostos, e tem gente que planta, tem gente que carrega, que transporta, tem gente que produz, tem gente que vende. Então, são atividades econômicas legítimas. Só que para cada unidade de arrecadação do cigarro, você perde 6 de dinheiro. E o mercado não vai resolver isso, né? Porque você tem uma... vamos voltar ao cigarro. A indústria do cigarro tem a plena consciência que fazia mal. E a pergunta mas não faz parte do negócio? Ela falou assim, desculpa, gente, foi mal, eu vou sair do negócio agora que eu percebi que fazia mal. Bom, então isso cria essa é a base da vulnerabilidade. Quem está pagando a conta, mesmo no Brasil, nos estudos que a gente fez, eu tendo mais de 1.860 cidades, com séries de clima e internações hospitalares, são os mais pobres. E até onde eu sei, o mundo não é permeado por compaixão, nem por solidariedade. Então, o que está acontecendo é que a vulnerabilidade ocorre em nível socioeconômico, em regiões menos privilegiadas, e, ao mesmo tempo, você não... mas hoje você tem bases para estudar essa vulnerabilidade. Então, vou pegar um exemplo para ter. Se você chegar e conversar, vamos pegar o que acontece quando faz frio, né? Você está no frio. Você tem uma coisa na pele que transmite essa sensação, tem várias famílias de termorreceptores que caminham pelos nervos sensitivos, chegam no hipotálamo, lá faz um monte de conexão, processa o sinal e decide o que vai fazer. E essa decisão geralmente é aumentar o tônus de adrenalina, o tônus adrenérgico, então a suprarrenal começa a jogar adrenalina. Os vasos se contraem, a tireoide acende as fogueiras lá, as turbinas, como estava no Titanic, vamos funcionar mais depressa. A gordura marrom, que é uma gordura metabolicamente ativa do nosso corpo, temos em várias quantidades, também começa a trabalhar mais depressa. Então, isso fica tão evidente que você começa até a tiritar, como se fosse uma contração, né, para você gerar calor. Então, você joga o sangue da periferia e vai colocar para dentro para não trocar calor. Né? Tanto que as mãos, as pontas dos dedos, em dias muito frios, é que adormecem e tal. Bom, e o que acontece com o coração? Trabalha mais depressa contra um território vasocontraído. Ele aumenta o consumo de oxigênio. E se tiver um aneurisma no cérebro, que estava lá e aumentou a pressão? E o coração, se tiver uma coronária pendurada, como é que vai fazer para aumentar o consumo de oxigênio se ele já está meio claudicante em termos de oferta de oxigênio? E aquele muco das vias aéreas que nos defende contra infecções, era uma gelatina, quando põe no frio, o que acontece? Endurece. Então, a chance de contração de doenças e os cílios que o removem funcionam mais devagar, maior chance de infecção. Vamos pegar o oposto, ondas de calor. Acontece o contrário. Você vasodilata a periferia, diminui o hormônio da tireoide. Você tem... O rim tem que fazer o quê? Começa a perder calor, né? E perder volume através da sudorese. O rim trabalha mais. O fluxo urinário cai. Uma bactéria pode subir naquele fluxo ascendentemente e dar uma infecção urinária. O coração tem que manter pressão contra o território vasodilatado. Ele tem que trabalhar mais de novo. Como você perde volume, o sangue fica mais concentrado. Sangue mais concentrado leva a maior risco de trombos.
Então, existem situações de vulnerabilidade biológica e de vulnerabilidade geográfica. E dentro de cada país, ou dentro de cada nação, de cada cidade, de cada nação, existem aqueles que moram diferente. Então, veja, durante a nossa evolução, o desafio era adaptarmos ao frio, porque no calor a gente estava acostumado. Então, os mecanismos de você se defender contra frio são mais eficientes, tanto do ponto de vista evolutivo, quanto do ponto de vista de atitude. Você pode colocar um casaco, acender um fogo. Mas para o calor, a gente não fez a lição de casa tão bem, porque o desafio era conquistar o frio. E mesmo em São Paulo, quando você analisa, São Paulo tem uma curva de vulnerabilidade que começa depois dos 26 graus centígrados, já começa a ter um aumento expressivo de mortalidade, e começa a ter aumento expressivo de mortalidade no frio quando a temperatura cai de 17, 16 graus. Muito bem. Quando você olha, esquece São Paulo como... Então, a cidade tem assim, tem uma faixa reta, onde não acontece nada, e depois duas subidas para os extremos de temperatura. Mas quando você olha a cidade, divide em distritos, por exemplo, Itaquera responde quase somente a calor. Não tem árvore, aquele deserto que a gente construiu. Não tinha deserto, mas a gente fez de asfalto e cimento. Já na Zona Sul, em Parelheiros, que é muito arborizada e que pega as primeiras camadas da zona de frio que vem do oceano, as entradas das frentes frias, o problema são as ondas de frio. Então, não existe uma política única nem para a mesma cidade. Cada região tem que entender o que está acontecendo ali e procurar dar condições para se preparar. Então, esse é o mecanismo da vulnerabilidade. Nós temos um mundo que envelhece e que precisa de apoio. E esse apoio... E a mesma coisa com a vacina. A vacina é a mesma coisa. Quem vacinou primeiro foram aqueles países que tinham dinheiro. E tem quase 50% da população do mundo que não viu vacina ainda hoje, depois de 2 anos de pandemia. Então, a mesma coisa acontece. A vulnerabilidade tem uma vulnerabilidade biológica, uma vulnerabilidade territorial e tem uma vulnerabilidade política. E, professor Salviva, isso quer dizer, então, que com esse relatório, que eles falam de 3 bilhões de pessoas, né, vulneráveis, né, às questões climáticas, e pondo esse link com a saúde. Então, quer dizer que agora pode-se dizer que vai haver políticas mais dirigidas para essa relação de risco climático e saúde, ou ainda é muito prematuro falar isso? Bom, eu vou colocar uma esperança, porque se a gente lê esse relatório, né, e a gente fica preocupado, tem medo. E o antídoto para o medo, no meu entender, é a esperança. Não é a coragem. E eu acho que eu vejo quais são os aspectos positivos que eu vejo de futuro para isso. As novas gerações estão mais receptivas a isso. Quando eu comecei a estudar a poluição do ar na Faculdade de Medicina da USP, no começo dos anos 80, não era incomum que aparecessem professores para mostrar o nosso laboratório como sendo uma coisa de ecologia inútil, porque a medicina não tinha ainda essa visão. Hoje já tem. Poluição do ar e clima já está nos livros de texto. Quer dizer, nesses 40 anos, houve já uma massa de estudos suficientes para mostrar, sim, que é importante. Então, a gente já tem aulas disso nas faculdades de medicina e a gente, semana passada, começou o primeiro curso de pós-graduação em saúde global na Faculdade de Medicina da USP, englobando várias pessoas. Então, houve um progresso. Há também, eu acredito muito no poder do consumo. Quer dizer, o pessoal que trabalha com carro elétrico, por exemplo, que não é a solução para o planeta total, você vai ter alguns carros elétricos, mas você não tem lítio, nem nióbio para fazer isso, nem como é que você vai produzir, onde você vai descartar. Né? E o pessoal que ainda está fazendo carro, são carros muito caros,
que tem que ter uma performance igual dos motores de combustão, chegar a tal velocidade. A gente não mudou ainda completamente a ficha. Mas o próprio apego ao carro está caindo nas novas gerações. Você vai usar o carro, mas não vai possuir o carro. O padrão construtivo está mudando. Eu me lembro que nos anos 80, 90, quando você viu um caderno, tinha caderno de imóveis no jornal, né? Era uma coisa que você... E sempre as propriedades do imóvel eram o número de quartos e o número de vagas na garagem. Hoje mudou. Você está querendo morar mais próximo do transporte coletivo. O transporte coletivo passou a ser um valor. A questão do Parque Augusta, quando a cidade troca no Baixo Augusta, uma região degradada, ela, se colocasse mais um empreendimento desses fechado, né, totalmente fechado, com moradia, lazer e trabalho, né, tudo junto, né, que você se isola, né, se a gente isola aquele pedaço, ia contribuir para a degradação. Agora não, a gente fez um parque. E isso valorizou o valor venal da própria região, né? Então, eu acho que existe um movimento mais... assim, o consumidor vai pressionar, de um lado, a produção de bens mais sustentáveis, e, de outro lado, vai fazer com que os políticos queiram fazer as coisas pelo clima e também para se reeleger. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Então, eu acho que... E as cidades estão fazendo melhor do que os grandes governos. Existem coalizões de cidades que são lideradas, tem vários grupos de cidades que resolvem, e que, na sua soma, por serem grandes cidades, representam a população de alguns países, esse conjunto, que assumem metas mais flexíveis e que são resolvidas aqui. Porque acontece uma coisa, né? O IPCC fala que tem que fazer tal coisa. Vamos descarbonizar a frota. Mas quem vai fazer isso? É o prefeito, né? E não vem dinheiro. As prefeituras estão tudo com água por aqui. Então, as cidades estão começando a se organizar e assumirem compromissos entre elas, de forma independente, com uma flexibilidade, fazendo redes mais fáceis do que países. Então, eu acho que eu vejo, sim, uma ideia de que a saúde, embora ela não tenha a capacidade de tomar as medidas, a saúde cuida de gente ou previne doenças, né? Ela vai ter que falar em nome dessas pessoas. Como a saúde, volto ao cigarro, a saúde não vendia cigarro, não consegue controlar o comércio nem imposto, mas ela soube falar em nome das pessoas afetadas. Como a gente tem que falar, não só de clima, mas das vítimas no trânsito, a gente tem que discutir sobre esse esquema de motofrentistas que ganham por risco, que assumem, né? E quando eles caem, eles não são empregados nem do restaurante, nem da loja, nem do aplicativo. E vai cair em cima da saúde e da família das pessoas. Então, eu acho que a saúde ela tem um papel de temperar essa questão climática com ética, moral e boas práticas. E isso talvez tenha um discurso mais eficiente, porque aí as pessoas vão fazer o que é bom para o planeta, não só por causa do urso polar, mas porque melhora a vida delas aqui, na janela de tempo delas. E mais, todos os estudos econométricos feitos dizem que mitigar as emissões de gás de efeito estufa e da poluição atmosférica local, elas rendem o dobro de recursos, elas economizam o dobro para as cidades e para os estados do que o custo de mudar. E aí, só que tem interesses conflitantes econômicos. Por isso que você precisa de política, para você poder, política com P maiúsculo, para você fazer a política com menor dano e maior ganho para aquela comunidade. E aí que você tem lobbies, tem um caminho muito longo, mas eu acredito no consumidor, na mudança do consumidor que está vindo, e também nas redes de prefeitos das grandes cidades do mundo, que, em geral, têm governanças melhores do que as nações. E, professor, o senhor participou do estudo sobre mudanças climáticas de saúde nas Américas, né, lançado pela Rede Interamericana de Academia de Ciências, IANAS. Quais foram as principais conclusões, né, voltando um pouquinho para as Américas, né? Pois é, as Américas, elas precisavam
downscaling, né, de você focalizar com detalhe nas Américas, principalmente a América Central e a América Latina, que é um laboratório, entre aspas, né, trágico, natural, de desigualdade e de urbanização caótica. Né? Então, a desigualdade nossa é enorme. Então, passa você poder... A gente conseguiu, estudando através de redes de pesquisadores, estudar, tanto em escala global, como também no Brasil, as consequências do que já estão ocorrendo em mudança climática. Então, a gente tem dois grandes problemas: o uso e ocupação do solo, com desmatamento ilegal. Nós temos dois agronegócios no Brasil que não se conversam, como se fosse uma personalidade dividida. Tem um setor muito sofisticado que quer produzir de forma mais sustentável, e um outro antigo que quer sai floresta para entrar boi, né? Ou soja. E isso é um pseudo-ganho, né? Porque o dinheiro não fica ali. É que nem Serra Pelada, tinha muito ouro, devia ter um PIB enorme. E depois que acabou o ouro, o que ficou lá daquela população? Nada. Você simplesmente deslocou aquilo para outro lugar. Então, existe, sim, um movimento que tem que ter de formação, de ação proativa e premiar os bons produtores, e não dá tanto incentivo para quem faz, por exemplo, garimpo ilegal em região indígena, por exemplo, com cobertura. Né? Então, existem metas por exemplo, a meta que foi colocada agora no governo é reduzir, se não me engano, 13% do desmatamento ilegal. Olha, então você sabe que tem um crime, mas a meta é 13% de redução no ano. Então, isso mostra que nós estamos errados. Né? Estamos ainda considerando a cobertura vegetal e a preservação de recursos naturais um estorvo para a produção. Isso é uma visão de curto prazo, porque eu acredito que daqui a uns 20 anos nós vamos comprar bife produzido em laboratório, fazendas verticais com célula-tronco, e a produção extensiva de gado, por causa da sua emissão de metano, vai perder protagonismo. Né? Então, você tem que aumentar a produtividade por hectare, isso acontece, e reduzir o desmatamento, e criar métodos de exploração da cobertura vegetal. Esse é um problema. O segundo é o seguinte: a nossa matriz de transporte ela tem que ser investida, né? Principalmente transporte de cargas. Nós estamos subsidiando o diesel, que é o pior dos combustíveis. E tem que fazer isso, porque senão o Brasil para. Porque houve um projeto que começou com o Juscelino, de desmonte do sistema rodoviário. Eu acho que isso começou um pouco, mas depois se desmontou o transporte ferroviário e de navegação por transporte em pneus, com um incentivo muito grande para a formação de um parque automobilístico. Esse tempo existia naquele momento, era uma visão, eu não estou fazendo uma crítica, mas se mostrou errada no longo prazo. Mesmo na cidade de São Paulo, a gente preferiu asfaltar os rios e fazer avenida dentro, depois reclama que inunda. Né? Não me ocorreu que Amsterdã quisesse asfaltar os canais. Ela preferiu. Então, houve um relacionamento muito agressivo com o meio ambiente durante o episódio desenvolvimentista do Brasil. Né? Que precisa ser... tem jeito de consertar, mas demora tempo. Então, foi isso que nós conversamos, procuramos coletar as evidências de dano, os casos de sucesso, como aconteceu, de investimentos, geralmente capitaneados por prefeituras. Os prefeitos estão muito à frente dos nossos governantes. Né? E mostramos que a América Latina e a América Central têm muito poucos mecanismos de controle, tanto do ponto de vista de instituições como de legislação, para impedir isso. Né? E sempre tem que ter apoio econômico global, porque nós temos uma crise de emprego. Então, você tem que ter apoio para estimular novas atividades econômicas que deem emprego e que não comprometam o meio ambiente. Tudo isso é possível. O professor Carlos Nobre
que eu considero um dos grandes pesquisadores do Brasil, ele falou que devia ter um novo ITA, o Instituto Tecnológico da Amazônia, onde você investiria em pesquisa e desenvolvimento, assim como a gente fez com a exploração em águas profundas, assim como a gente fez a Embraer, para você desenvolver métodos de manter a floresta em pé e ganhar mais dinheiro, né? Porque a rentabilidade por hectare desmatado para pasto é muito menor do que se você explorasse a floresta em pé, só que você tem que ensinar e tem que pesquisar. Então, eu acho que tem soluções possíveis, você não precisa redescobrir a pólvora. Nós temos hoje no Brasil a chance de usar biocombustível de forma responsável, com células, não motorização direta, mas com células de etanol, que você pode movimentar, inclusive, transporte pesado com isso, principalmente no ambiente urbano, onde se concentra quase 80% da nossa população, e são altamente dependentes. E nós temos que ter uma mudança cultural, que é mais lenta. A mudança cultural, eu não estou criticando quem pega 2.000 quilos de lata para comprar 200 gramas de pão a 2 quadras. Que pega o carro e vai na padaria. Não é isso. Porque eles foram criados nesse meio, nessa cultura, onde o carro representava mobilidade, mas também um monte de coisa. Então, se acostumaram com esse meio, com esse modo de vida. Não, mas a nova geração já vai ser diferente. Então, a mudança cultural você tem que esperar, né, que as pessoas, que o mercado seja povoado, ou repovoado por gente com uma visão e mudança mais, digamos, sustentável. E eu acho que isso vai ocorrer, mas tem o seu tempo de latência. Então, eu tenho confiança de que nós vamos passar um aperto no clima, mas que a gente vai, assim como a gente, quando vai para uma UTI, fica lá esperando para saber se sai, você reformula a sua vida, aparentemente nós temos que passar por crises para nos tirar da zona de conforto e falar: o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer quando isso acabar, né? Então, eu acredito que isso vai ocorrer, sim. Talvez eu não veja, né? Provavelmente não, mas muitos dos que estão nos assistindo verão. E, professor, em 2018, o senhor escreveu um livro, né, a respeito da vida urbana e saúde, né, os desafios dos habitantes das metrópoles, que vem ao encontro do que o senhor já está falando com a gente. E a gente sabe que o senhor sempre, né, tem pesquisas muito importantes com relação a ilhas de calor, né, enfim, o que tem na metrópole. O que o senhor poderia falar a respeito dessa publicação desse livro, né, e dessa vida urbana, né? Como que a gente poderia, de repente, ter uma saída, né, um pouco melhor, né, diante desses desafios urbanos? Bom, não é fácil. Aliás, eu escrevi aquele livro no momento, só com muito incentivo da editora Contexto e a Silvana Pins, que trabalhou como... Ela teve muita paciência comigo, porque eu estou acostumado a escrever artigo numa linguagem de ciência, né? E eu tive que agora, a partir de algumas crônicas que eu tinha no Facebook sobre a cidade, né, eu resolvi escrever um livro para dizer como... Porque eu sou um apaixonado pela cidade de São Paulo. Eu tenho um caso de amor grande pela cidade de São Paulo. Então, eu resolvi ver a cidade, né, com os olhos de quem anda de bike, né, e também como o indivíduo teve um acidente de bike numa queda besta e que ficou com um problema de mobilidade. Eu ando de bike normal, mas a pé já é uma outra coisa. Então, eu usava a bengala. Então, eu pude ver os buracos nas ruas, eu pude ver o descaso no tempo semafórico. Eu pude ver cada personagem daquela cidade e vi as pessoas, como se vê gente falando sozinho, ou gritando contra demônios imaginários, né? Pacientes com doenças psiquiátricas. A gente também, com a minha atividade de patologista, você começa a conversar com as famílias, né? Eu vou explicar o que aconteceu. E aí você percebe o ambiente da pessoa e você lê a impressão digital. Quer dizer, quando eu ponho no microscópio o tecido, aqueles órgãos que eu vou estudar a doença, eu consigo enxergar também as marcas do tecido urbano. Então, eu resolvi fazer quer dizer, como se lesse a cidade no corpo das pessoas que nela viveram e faleceram.
Então, eu comecei a falar assim, bom, o que acontece, né, nas cidades? A gente, basicamente, à medida que aumenta as cidades, a taxa ajustada de doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, esquizofrenia, obesidade e seus distúrbios metabólicos, né, câncer, né, aumenta. E febres, pandemias são coisas de cidade. Caçador-coletor não tinha, porque dizimava, não tem número de pessoas para fazer. Você tinha que depender de doenças que ficavam presas ali naquele ecossistema por muito tempo, como ou num receptor ou através e transmitida por mosquito, para levar para longe, porque você não conseguia fazer isso. Agora, quando começou a ter cidade, movimentação entre as cidades por comércio ou guerras, aí você consegue espalhar agentes infecciosos. Então, as pandemias são coisas de cidade. A peste bubônica, quando pegou, acho que Atenas na guerra do Peloponeso não foi, mas Roma no século V, no imperador Justiniano, já era a peste bubônica. Porque tinha o Império Romano, que tinha uma cidade grande e também fluxo de comércio e trocas ao longo do Império todo. Então, você transportava aqui. Então, febres, obesidade, distúrbios psiquiátricos, câncer e doenças metabólicas como diabetes e obesidade são frutos da nova forma que a gente escolheu para viver. Nós nos programamos para ser caçador-coletor. Comunidades pequenas. Ou seja, você andava 15 quilômetros e comia o que tinha. Então, tinha uma dieta variada. Quando a gente tinha festas ao medo, eram 200 pessoas que se reuniam numa fogueira e compartilhavam os seus temores e as suas alegrias. Né? Então, era uma outra estrutura e muito rápida. A história, as cidades é uma coisa de 5.000 anos, 4.000 anos. E isso quebra totalmente a estrutura horizontalizada da sociedade, né? E começa a criar excesso de produção. Aí você começa a temer o futuro. Quantas coisas que a gente sofre imaginando coisas que não acontecem e que não acontecerão. A gente sofre por antecipação por algo que nunca acontecerá. E quando a gente sofre, é um imprevisto que veio. A gente não estava preparado para isso. Então, a gente idealiza e constrói a nossa previsão do futuro temperada com sentimento e também a gente faz planos para ser alguma coisa que não dá certo. Então, aí você se frustra. E você tem a capacidade de, a partir do passado, rememorar os teus erros e carregá-los consigo e também sofrer porque você... E o tempo presente... O caçador-coletor, não, ele tinha uma janela de tempo curta, ele tinha que sobreviver naquele dia, ele passava o dia tentando coletar o que ele ia fazer naquele dia. Então, a gente não anda mais, as crianças não andam mais, aquilo que a gente se programou, que era absorver com maior eficiência, deixou de ser, que era vantajoso para sobreviver à carestia, às guerras e aos eventos climáticos, passa a ser uma desvantagem quando você vai no supermercado e tem excesso de gordura, açúcar e sal. Né? E ao mesmo tempo, a água, né? Imagina a Etiópia, né? E acesso à água era um problema. Então, você vai aumentar a tua capacidade de absorção de líquido através do sódio, que era quem comia com sódio era rico, milionário na Idade Média, ou na Antiguidade. Agora que tem sódio sobrando, a gente se admira que fica hipertenso. Então, é isso que eu acho que a gente precisa entender, que não que você volte a ser caçador-coletor, mas que certos hábitos que foram colocados, né? A gente virou bípede, né? Para poder melhorar a amplitude da marcha e dar espaço para a mão executar tarefas. E isso, ou seja, a gente foi feito para andar e observar, né? E hoje, qual que é o trabalho? É sentar na frente de uma tela e ficar digitando. Então, acontece que algumas regiões do cérebro foram também atrofiando. É que nem... Eu me lembro que quando eu entrava num táxi, quando eu era adolescente ou criança, você falava, eu quero ir para tal rua. E aquele indivíduo sabia aquilo de cor, como eu sabia de cor o telefone dos meus amigos. Hoje, não. Então, você não usa mais, aquelas conexões desaparecem. E hoje a gente também... Ou seja, a gente trocou as representações corticais cerebrais de memória e passamos a usar córtex visual, que aumentou.
mas o tamanho do nosso cérebro caiu. Se você pegar o volume interno da cavidade, ela vem caindo com o tempo, porque você se especializa em algumas áreas, mas perdeu outras. Você não precisa mais construir sua casa, você não precisa mais observar a natureza para saber onde você vai pegar o ovo daquele passarinho. Você se especializa numa coisa e, consequentemente, você fica menos, digamos, equipado. Então, a cidade, de alguma forma, ela deveria recuperar o espaço de encontro e não ser um obstáculo. E eu acho que isso vai levar a uma cidade mais sustentável e, consequentemente, mais saudável também para todos nós, em várias dimensões do nosso funcionamento, do corpo até a alma. De certa forma, você está falando assim que o sedentarismo, né, acaba sendo um elemento assim contribuinte do risco climático, né, também, né, dentro dessa conjuntura. Você consome mais comida que você quer. Entra no cinema e pede uma pipoca. No meu tempo era um saquinho assim, né? Agora vem um balde, né? Então, você comprou, vai comer, né? Então, eu acho que é isso. Talvez a gente tenha que inventar um computador a dínamo, né? Que nem farol de bicicleta, para você ficar pedalando enquanto trabalha. Aí você ia ver que ia ter uma geração de gigantes, de atletas, né? Porque todo mundo trabalha sentado, ninguém mais anda, as crianças não andam, elas têm medo da violência, as mães, os pais têm medo da violência no trânsito, da violência criminal, né? Da agressividade que permeia as nossas relações hoje. Então, eu acho que nós temos que repensar o espaço urbano, porque a cidade trouxe conosco a capacidade de exercer o poder criativo desse cabeção que a gente desenvolveu ao longo da evolução. Então, como você interage com pessoas com diferentes formações, você consegue erigir templos sem saber cálculo, né? Aconteceu, era isso que aconteceu, né? E a gente criou tudo que a gente conhece pela civilização nisso. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de cidades e a forma como as cidades viveram, elas passaram da conta. Então, de alguma forma, a gente tem que, aproveitando esse cabeção, reconstruir algo que são coisas que são fundamentais para a gente ser feliz, senão nós vamos... Sabe o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar a vida inteira para pagar boleto e perseguir ambições que nos são impostas, e a gente vai ter muito pouco tempo para viver. E quando você tem consciência disso, já está com a ampulheta no fim. Então, você tem que... Felizmente, nós ganhamos mais expectativa de vida, e a gente tem que fazer uma previdência, que eu chamo uma previdência não só financeira, mas uma previdência de sonhos e projetos, para que a nossa vida tenha um sentido e a gente possa, de alguma forma, retribuir aos demais o privilégio que nós tivemos de viver. Eu acho que esse seria a mensagem que eu deixaria para as pessoas. Professor, obrigada. E só para a gente concluir, né, para finalizar, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho, para a gente arrematar nesse tema que é risco climático e saúde, também falar da poluição, né, que o senhor é um especialista nessa área, né, trabalha há muitas décadas, né, e teve até um relatório recente, né, que o senhor também já fez vários análises, né, a respeito, né, que 200 mil pessoas têm morrido, né, por ano, né, de acordo com pesquisadores da University College London, né, em decorrência da poluição. E como a gente combate, né, a poluição nos dias de hoje? Que saídas nós teríamos, né, dentro da previsão assim de reação à vulnerabilidade, né? Bom, nós temos que ter uma transição energética rápida, né? Então, por exemplo, hoje você vai ver, pega Pensilvânia, por exemplo, até hoje ela produz uma grande parte da energia elétrica através de carvão, ela exporta para os Estados Unidos inteiro, né? A própria Rússia, né? Uma das coisas que ela exporta para a Europa é carvão e gás. Nós estamos numa crise de petróleo e o mundo vai para baixo. Então, nós temos que pensar, primeiro, em reduzir a nossa demanda de transporte.
Pega São Paulo, multiplica quantos quilômetros você anda da sua casa até o trabalho e multiplica pela população de São Paulo. É mais ou menos que pegar todo o Uruguai e levar para a Argentina de manhã e trazer de tarde. Né? Em quilômetros passageiros. Né? Não dá. Isso é absolutamente insustentável. Né? Então, nós temos que... Tem série de medidas de reocupação de emprego, distribuição de emprego, para reduzir a intensidade de locomoção. Teletrabalho, quando possível, vai ser necessário. O uso da matriz elétrica, mas não para você ter um carro que chega de 0 a 100 em 6 segundos, que saiu agora de uma grande marca, um aviãozão, assim, um tipo de um tratorzão que faz isso. Bom, onde você vai usar isso de a 0 a 100 em 6 segundos? Ou então que ele diz que ele tem uma tração, que se você aparecer um penhasco na tua frente, ou uma geleira, ele sobe. Então, só que você anda com ele sem aparecer o penhasco ou a geleira. Então, você compra a sensação de que se um dia aparecer um penhasco ou uma geleira, você vai estar pronto. Né? Enquanto isso, você roda com aquilo ali, emitindo CO2 e poluentes locais. A frota cativa é interessante isso. A frota de ônibus, São Paulo tem a maior frota de ônibus do mundo que roda com tecnologia antiga. Então, a gente não consegue evoluir no padrão da tecnologia de diesel. Isso para no CONAMA, né? Porque o CONAMA hoje ele já é pouco representado pela saúde e meio ambiente e principalmente pelo setor produtivo. Então, você tem o paradoxo de que você tem Euro 7, o padrão na Europa, e no Brasil você tem Euro 5 ou 6. E isso está explicado porque você rodar um caminhão mais sofisticado, um ônibus, você precisa ter um diesel com baixo teor de enxofre, que não tem no Brasil inteiro. Esse ônibus que a gente pagou com a nossa tarifa e funciona há 10 anos, ele não está morto, ele vai ser vendido para outro lugar, onde a pessoa tem que ele tem que funcionar em um motor sujo, ou ele vai ter que ser exportado para outros países onde a legislação não está colocada. Então, por isso que a gente tinha uma lei, o projeto de lei 2018, na Câmara Municipal de São Paulo, que previa que nessa nova licitação de ônibus você não podia usar mais diesel, você tem que usar combustíveis renováveis ou mais limpos. Isso não passou. Né? Não passou. Por pressão do setor de transporte, né? E de corporações. Então, eu acho que a gente tem estudado a poluição, dá para ler a poluição no pulmão das pessoas que moram em São Paulo. A gente fica com uma tatuagem de fuligem costurada com cicatriz. Né? E a gente entrevista a família e vai ver quanto tempo ele mora, no que trabalhou, morava em São Paulo, quantas horas ele perdia no trânsito, como é que é o trânsito local, a gente tem o endereço, a gente corrigiu por idade, quanto tempo, né? Quanto mais velho, mais chance tem de inalar um poluente. E ajustando para. E como a gente tem fumante e não fumante, a gente sabe qual é o equivalente tabajo da poluição. Basicamente, na média de São Paulo, cerca de 3 cigarros por dia. É o que você fuma sem ter escolha. É muito. Pode ser mais. Se você trabalha. Pega um motoboy, um motofrentista, pega um motorista de táxi, pega um controlador de tráfego, gente que trabalha na rua. Eles fumam muito mais, sem ter escolha. Aliás, quando eles passam um lenço no rosto, assim, sai preto, assim como as cortinas das casas que moram, isso entra. E entra no pulmão também, dá para ver e dá para medir. Bom, quando você tem uma Câmara Municipal que faz isso, você tem uma chance, uma lei para você usar através do exemplo de São Paulo, isso, o que o empresário vê? Mas ele não prevê o incentivo. Então, por exemplo, se você põe um ônibus elétrico, você vai pagar tarifa de pico na hora que o ônibus só está na rua. E quando entra a bandeira vermelha, sobe. E o empresário não tem para onde vender depois que passou o tempo de vida útil daquele ônibus. Então, o que vai acontecer? Você tem que... Ninguém vai ter prejuízo por causa disso. Então, você tem que estudar mecanismos de compensação financeira e de incentivo ativo para isso. Então, eu acho que a gente está mal ainda do sistema gestor
Por isso que eu acho que as cidades do Brasil podiam dar um exemplo, e que se eles fossem de sucesso, Curitiba fez um, quando ela fez o BRT, que perdemos até o nome, né? Bus Rapid Transit, virou, mas foi feito no tempo do Jaime Lerner, prefeito, que resolveu usar um transporte de massa, de ônibus articulados, sem trânsito, com calhas segregadas, para estimular e para orientar o desenvolvimento da cidade. E a gente também, nos últimos... Agora, mudou a partir de 2010, mais ou menos, mas durante 30 ou 40 anos, a cidade de São Paulo investiu em transporte de carro. Nós fizemos ponte, viaduto, duplicamos a marginal, depois triplicamos a marginal, tudo pensando em veículo de 4 rodas. A visão era rodoviarista, sempre foi. Destruímos a cidade por causa disso. E o próprio Banco Mundial, que hoje fala de mudança climática, pagou a maior parte disso. O BID e o Banco Mundial pagou isso, né? Então, eu acho que agora está mais difícil, é mais fácil conseguir dinheiro para transporte de massa, de baixa emissão. E o nosso metrô parece novela mexicana, tem capítulo que se não acaba nunca, né? Aquele monotrilho, não sei se tem algum voodoo para enterrar alguma coisa naquele negócio que não anda, né? Não anda. Então, a gente ficou muito... Quando a gente lembra que antes de ter a CMTC, a Light, que operava os bondes, já tinha um projeto de metrô no São Paulo nos anos 30, e a gente preferiu, né, na gestão do Prestes Maia, expandir o centro, criando a Avenida Ipiranga, fazendo um anel, né, da Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Avenida São João, rodando, né, fazendo um anel. Depois esse anel expande na gestão do Faria Lima, criando a Bandeirantes, a Faria Lima duplicando a Rebouças, quer dizer, fazendo anéis concêntricos. Agora a gente tem um rodoanel, né? Um rodoanel. E com isso você vai empurrando a cidade cada vez mais longe. Embora todo o estudo de impacto ambiental diz que o rodoanel não vai levar a nenhum povoamento daquela região. Pega as fotos antes e depois de ver o que estudo de impacto ambiental fez, e ninguém vai ser responsabilizado por isso. Então, eu sei quem ganhou dinheiro, eu sei quem vai perder. É o nosso meio ambiente. E vai perder a população mais carente, que vai pagar as consequências caras. Então, existe uma perversão, uma distorção da política urbanística, e todos os planos diretores nossos, que são muito bem feitos, foram absolutamente e rigorosamente não cumpridos. E eu acho que isso, enquanto não resolver isso, a poluição vai continuar existindo. Bom, professor, muito obrigada, né, por sua contribuição, e que a gente possa ter outros estudos, né, e talvez, quem sabe, mais à frente, né, resultados mais promissores, né, com todas essas expectativas de esperança, né, que o senhor passou. Eu acho que é sempre bom ouvi-lo, né, e trazer essa mensagem, né, a realidade, né, dura, mas também sem perder a esperança, né. Muito obrigada.